E aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Estou aqui, como prometido, para falar de The Witcher, né? A série da Netflix, que é estrelado pelo Henry Cavill, pela Anya Chalotra e a Freya Allan. Muitas pessoas ficam pensando que The Witcher fala só sobre o bruxo solitário dos cabelos brancos, né? Que também é chamado de lobo branco. Mas na verdade também conta a história da maga Yennefer e da princesa, né, que tá sem reino, vamos dizer assim, que é a Ciri. É um seriado onde é muito fantasioso e tem um bruxo, que os bruxos nessa época, eles eram criados de uma forma bem brutal. Eram com ervas que iriam testando a sobrevivência deles. Era meio tipo assim, The Witcher sofreu tanto quanto Wolverine pra ele virar aquilo. Os olhos dele mudaram de cor, o cabelo e tudo mais. Ele tem muitos anos de vida, tanto que a Yennefer uma vez pergunta pra ele se ele queria ser outra coisa a não ser bruxo, apesar de não ter sido escolha dele, né? E ele fala, se alguma vez eu pensei em ser outra coisa, foi muito tempo atrás pra eu lembrar. Uma parte que me tocou muito profundamente, essa fala dele. Tem muitas falas no seriado tocantes e que a gente pode trazer para nossa vida. E apesar de algumas pessoas estarem aí dando suas opiniões negativas sobre o seriado, ele tem muitos e muitos pontos positivos e só tem um negativo. Vamos dizer assim, eu acho que se não fosse isso, ele seria o melhor seriado do ano para algumas pessoas, porque para mim foi o melhor seriado. Eu assisti alguns esse ano e pra mim The Witcher foi o único seriado que eu sentei, assisti e falei, cara, vou assistir de novo. E foi o que eu fiz. Eu já estou na terceira vez assistindo e são só 9 horinhas, tá? E é incrível, são episódios de 1 hora inteira, 1 hora, 1 hora e 10. São só apenas 8 episódios, infelizmente. E como eu estava falando, conta a história do bruxo, né, que é o Geralt de Rivia, e conta a história da Yennefer, que é uma maga da Corcunda Feia pra chuchu, né, que sofre bastante pra ela se transformar naquela maga incrível que ela é. O Geralt, ele sofre muito e ele é um matador de monstros e algumas pessoas procuram ele e ele recebe para isso, para matar esses monstros, caçar e matar. Então ele é um bruxo mercenário, como algumas pessoas chamam, mas eu não acho. Eu acho que se você é bom em alguma coisa, você tem que cobrar, entendeu? Então, se ele é bom em matar e ele não pode ser outra coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai matar e vai cobrar aquilo, e ele faz muito bem. O seriado começa assim, onde ele tá matando um monstro no lago, parece uma aranha gigante, toda malévola. E ele mata, dá um pânico, já começa assim o seriado, com um barulhão, você tá assistindo. Uau! E aí, tipo, é muito incrível. E corta para lá o reino de Cidra, aonde você conhece a princesa Ciri. Ela tá brincando na rua, ela se finge ser um menino de rua, ela se disfarça, mas na verdade ela é princesa. E ela vai lá pro compromisso real, onde a avó dela e o avô dela estão lá fazendo os compromissos. E tem a festa, coisa e tal. E eles sabem que tem gente de olho no reino para não dominar, porque não existe um domínio, né? Existe um massacre, que é Nilfgaard, que cismou em querer... Vamos ignorar o Bob. Nilfgaard cismou com Cidra e acaba que eles conseguem. É bem triste porque eles massacram todo mundo. Eles... a rainha, ela fala uma coisa, né, que o meu povo está sendo mutilado, as cabeças dando para cachorro. Assim, é bem isso mesmo, porque o seriado todo, ele é muito sanguinário. As cenas são bem violentas e muito bem feitas, porque quando enfia a faca, tipo, a faca vem com sangue, é muito bem legal, assim, muito, muito bem feito mesmo. As cenas de luta são muito perfeitas, a coreografia da luta é muito, muito perfeita. Henry Cavill, ele faz um trabalho espetaculindo. Já no primeiro episódio você vê, sabe, pra que o bruxo veio,
e a atuação dele, não duvidava de que ele fosse espetacular, porque eu acho que ele, em Superman, ele é muito perfeito. Eu acho que a direção, ela faz uma diferença muito grande num seriado ou num filme. E a pior coisa que aconteceu no Superman foi o diretor. Mas fazer o que, né? Porque o Henry Cavill, ele trabalha muito bem. A gente vê isso também em Missão Impossível. E em The Witcher a gente vê a capacidade do Henry Cavill pra ele se transformar em outra coisa. Henry Cavill. Muita gente fala errado aí, mas no caso seria Henry Cavill. É pior do que a gente imaginava. Mas enfim, eu amo o Henry Cavill, Cavill. Cada um fala do jeito que quiser, entendeu? É o Henry gostosão, lindo, maravilhoso, perfeito, talentosíssimo, gente boníssima, aquele britânico lindo, incrível. Eu nem sou fã dele, mas isso não é critério pra eu dizer que ele trabalhou muito bem. E algumas pessoas já sabiam que eu gosto dele, então, enfim. Prosseguindo aqui o raciocínio. Aí nós temos depois a vida da Yennefer, que vem no segundo episódio. E a gente conhece lá a trajetória dela e depois vem contando as histórias que ela vem sofrendo, vivendo, até ela se esbarrar no Geralt de Rivia. Eu acho assim, algumas pessoas estão tendo dificuldade para entender o seriado porque são duas passagens de tempo, duas linhas temporal ali, aonde a gente tem os contos do Geralt, né? Ele mata um monstro, ele vai pra cidade, conhece aquela maga lá que pediu pra matar o outro mago, e aí ele não quis, e aí teve aquela luta que foi, nossa, tiro, porrada e bomba pra tudo qualquer lado. Ele matou a cidade inteira, entre aspas, né? Ele é incrível mesmo, ele foi apedrejado, blá blá blá. E ali você consegue ver que ele tem sentimento sim, né? Existe a lenda de que ele é um bruxo, o bruxo não tem sentimento, mas você vê que ele ficou triste quando a menina falou, vai embora, ninguém te quer aqui. E aí a gente também tem a caída, né? A derrota de Cidra e a princesa fugindo. Então, tipo, você fica meio confuso, mas se você prestar atenção no que eu vou te falar agora, você ainda não assistiu o seriado, você consegue assistir e entender. Você vai ter a linha temporal da princesa todinho. Ali é o conto da princesa, que ele se passa do primeiro episódio ao 8º episódio. É um conto só, é uma história só, que é a princesa fugindo depois que a terra dela é caída. Então a gente vai ter ela ali, a Cidra caiu e ela vai fugir. Aí ela encontra outras pessoas e tenta ser salva. E aí ela vai pra floresta e conhece um menino. Aí ela vai pra aquela floresta mágica, linda, maravilhosa. E aí depois ela sai de lá. Aí vem aquele outro cara, que na verdade não é quem ela pensou que era. E aí depois ela começa a fugir de novo. E aí depois ela conhece aquela família. E aí depois é o final do seriado. Ok? Vê se você consegue entender. Isso é o conto da Cidra, narrado em 8 episódios. E aí a gente tem contos menores que vem em cada episódio. Tá entendendo? Aí vem o primeiro conto, aonde existiu uma premonição da menina da floresta, né? Aí vem depois outra aventura do Geralt de Rivia. Aí depois vem mais outra, que é onde vem o noivado da mãe da Ciri. Então ali você vai ter o anterior mesmo, onde existiu o acordo da criança surpresa, que é a menina da floresta, que é a princesa. Então, na verdade, é uma saga na primeira temporada do Geralt de Rivia achar a princesa, entendeu? É a saga disso. Então ele vive os 14 anos da vida dela quando ela vai crescendo. Depois, então até o 4º episódio, se eu não me engano, que vem o noivado, que ele conhece o Jaskier, né, que é aquele cantor doidinho da Silva, você fica um pouco perdido, mas não tem muito o que se perder. São contos do Geralt, 4 episódios. Aí depois chega ali o noivado. Aí no noivado existiu o acordo da criança surpresa. Aí depois ele vai vivendo, ele conhece a Yennefer, se apaixona, tem um caso com ela, coisa e tal, se separa. E aí depois acontece aquela luta que ele se machuca feio, que é a antecessão daquela guerra que a Yennefer tá, né? Então, tipo, no episódio 7 e 8 já tá na mesma linha. Ali já estão na mesma linha. Depois do dragão, eles já estão na mesma linha. Tá entendendo? Só que a vida da princesa continua. Então, realmente, só é ligado
a história do Geralt, da Yennefer e da Ciri no último episódio. O primeiro episódio se chama Começo do Fim. Tá entendendo? Então a história de Sidra Kai é o começo do fim. Então o seriado começa do final. A história ali da princesa começa do final. Então é só você se tocar nisso. Não faria diferença nenhuma. Tipo assim, vamos supor, contando as histórias do Geralt, a história da Yennefer, depois eles se entrelaçam, né, se encontram, aí vai passando, aí depois tem o último episódio onde ele se machuca e aí ele é recolhido pelo aquele cara lá da charretinha. A Yennefer tá lá na luta e aí depois ele é levado pra aquela floresta, conhece aquela família que é onde tá a princesa. Só que aí teria que contar a história de novo da princesa, como é que ela chegou até ali. Então não faria sentido. Então o seriado tá super certo, tá casando certinho com o quê? A história da princesa sendo narrada do primeiro ao último, né? A trajetória dela, a saga dela se salvar do primeiro ao último e também é a saga dela encontrar o Geralt e os contos do Geralt e as histórias pra fazer sentido por que ela é a criança surpresa dele, o que ele tava fazendo, por que ele tava fugindo, o que ele é, pra que ele veio, quem é a Yennefer, por que ela é importante na história, o que ela vai agregar. Então, tipo assim, algumas pessoas estão com dificuldade de entender The Witcher porque não conseguiu entender isso. Mas se você assistir o seriado a segunda ou terceira vez, pra mim a segunda vez já valeu. Você entende perfeitamente. Tipo, o quinto episódio você já fala: ah, entendi. Então, tipo assim, é uma dica que eu dou pra vocês. O seriado é muito, muito bom. Eu gostei muito, assim, eu acho que essa linha, essa passagem de tempo não foi um defeito. Eu só acho que algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade pra entender as coisas, até mesmo Game of Thrones, eu tive muita dificuldade. Eu assisti a Game of Thrones só porque eu achava bonito e gostava dos personagens e achava legal, mas nunca consegui entender, até que eu parei e falei, eu quero entender essa bagaça. E aí eu sentei e falei, vou entender. E eu entendi. É a mesma coisa, The Witcher, você tem que ter dedicação pra entender. E na verdade The Witcher não é baseado no videogame, é baseado nos livros. E essa primeira temporada, ela é baseada nos 2 primeiros livros dessa saga do bruxo, da maga e da menina da floresta, que é a princesa Ciri. Então, tipo assim, sério, um conselho, o seriado é muito bom, fotografia perfeita, tipo assim, o zoom, as cidades, as montanhas, os dragões, tudo muito perfeito, os bichos muito perfeito, as partes de luta, os sangue, os machucados, as feridas, olha, quando corta a cabeça é tão perfeito que eu fico, gente, será que foi meu? Muito, muito perfeito. Sonorização, trilha sonora. Eu acho, cara, o seriado maravilhoso. Estou super ansiosa pra segunda temporada. Que estão falando aí, né? Uns passarinhos vieram por piltar na minha cabeça que só em 2021. Vamos ver. E também estou sabendo que serão 8 temporadas. Só que até lá eu já casei e tive filho, né? 8 temporadas, mano. Nessa velocidade, 2019, só 2021, não. Desse jeito não dá, não. Pode acelerando isso daí, mesmo assim o Ricardo vai ficar velho. Ele já tá com uns 30 e pouco, pô, vai gravar até os 50? Não. Pode ir botando uma temporada por ano, então 2020 tem que ter outra temporada. Eu acho que assim ficaria muito perfeito. Vocês não concordam? Eu concordo. Enfim, pode até ser dezembro do ano que vem, não tem problema. 1 ano de espera. Agora, 2 anos de espera não dá, gente. Não dá mesmo. Mas enfim, essa é a minha análise, resenha, super sincera, tô falando sério, do The Witcher. Gostei muito. Eu acho que essa dificuldade que estão falando que o seriado tem, por causa do... eu acho que ela consegue ser ultrapassada. E ela é objetiva quando você consegue entender dessa forma que eu falei pra vocês. Então é isso. E sexta-feira eu vou gravar pra falar do filme da Vanessa Hudgens. Só que aí eu vou assistir de novo pra eu poder falar com propriedade, tá? Do filme, que é um novo filme da Vanessa Hudgens de Natal desse ano, tá bom? Beijos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você não me segue aqui no Instagram, me siga, tá bom? E Feliz Natal!